Você não está aqui por acaso. Essa oração chegou até você por um motivo que talvez nem você compreenda completamente agora, mas no fundo do seu coração, algo já começa a despertar. É como se, mesmo em meio à correria do seu dia, mesmo com todas as vozes que disputam sua atenção, houvesse uma única voz, mais suave, mais profunda, sussurrando dentro de você. Preste atenção, isso é para você. Não é coincidência, não é aleatório. Existe algo maior te chamando. Uma presença que você não vê, mas sente. Uma mão invisível que te trouxe até aqui, talvez no exato momento em que você mais precisava ouvir algo verdadeiro, algo que quebrasse o silêncio da alma, que sacudisse as certezas e te fizesse parar por um instante, só para escutar. Talvez você nem consiga explicar o porquê de ter clicado neste vídeo. Talvez só tenha sentido uma inquietação, um desejo de paz, um cansaço das mesmas orações, das mesmas promessas que não parecem mais alcançar lugar nenhum. Ou talvez você nem ore mais. Talvez tenha aprendido a viver no piloto automático, entre a fé morna e a dúvida constante, entre um talvez Deus esteja ouvindo e será que Ele realmente se importa? Mas o que você está prestes a ouvir agora não tem nada a ver com religião, nem com regras, nem com fórmulas prontas. É sobre algo muito mais simples e ao mesmo tempo mais profundo, um reencontro. Sim, um reencontro com uma presença que, mesmo quando você o esquece, não se esquece de você. Essa oração não é um roteiro para agradar a um Deus distante. Ela é um caminho para aproximar você dele, não com medo, não com vergonha, não com obrigações, mas com o coração nu e sincero, porque às vezes tudo o que a gente precisa é de um momento de silêncio por dentro. Um instante para escutar o que a alma grita, enquanto o mundo inteiro faz barulho. Talvez você esteja nesse momento agora, cansado de buscar respostas em tantos lugares e mesmo assim sentindo aquele vazio que nenhuma conquista, nenhum discurso, nenhuma imagem preenche. É sobre esse vazio que essa oração quer falar, mas não para te julgar, para te lembrar que esse espaço dentro de você não é um defeito, é um chamado que vem do alto, mas ecoa dentro. Uma saudade que você nem sabia que tinha, mas que te empurra para algo maior do que tudo o que você já tentou até hoje. Você pode estar rodeado de pessoas, pode estar sozinho, pode estar em paz ou completamente perdido. Pode estar num momento de fé ou atravessando um deserto. Mas se essa oração chegou até você, é porque, Beito, você precisava ouvir isso agora. Não amanhã, não depois, agora. No exato instante em que você respira e sente o coração batendo dentro do peito, uma presença está te cercando. Não para te impressionar com milagres visíveis, nem para te cobrar posturas religiosas, mas para te lembrar que Ele está aqui. Sim, aqui. No seu ambiente, na sua sala, no seu quarto, no lugar onde você está agora. E talvez, se você parar por apenas alguns segundos, consiga perceber, não com os olhos, não com os ouvidos, mas com algo que vai além da lógica, além das provas, o espírito. Porque essa é a chave de tudo que vai ser dito a partir de agora. Você está prestes a ser apresentado, ou relembrado, de um Deus que não se esconde em templos, nem se limita a imagens. Um Deus que não exige sacrifícios visíveis, nem práticas decoradas. Mas um Deus que te vê, que te ouve e, mais do que isso, que habita dentro de você. Ele não é uma ideia, não é um conceito, não é uma doutrina. Ele é presença. E essa presença está mais próxima do que a sua própria respiração. Não é algo que você precisa buscar lá fora. Não é algo que precisa ser conquistado com esforço. É algo que já está aí, dentro, vivo, latejando no invisível. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez sempre tenha tentado encontrar Deus nas fórmulas dos outros, nos discursos dos outros, nas crenças alheias. Mas hoje, você vai escutar sobre um Deus que se apresenta de forma completamente diferente.
Um Deus que escolheu não se esconder atrás de paredes ou doutrinas, mas que se revela na essência, na simplicidade, na verdade. Um Deus que Paulo descreveu de forma tão ousada e tão real em um dos momentos mais emblemáticos da sua jornada. Um momento em que, cercado por imagens, filosofias e religiosidade fria, ele teve a coragem de falar sobre um Deus que vai contra todas as imagens que já tentaram construir dele. E é sobre esse Deus, esse desconhecido, que na verdade sempre esteve aí, tão perto e tão ignorado, que vamos falar agora. Porque talvez, assim como aqueles homens de Atenas, você também esteja rodeado de altares. Altares modernos, internos, emocionais. E mesmo com tantos nomes, tantas crenças, ainda haja em você um espaço silencioso, reservado, inominável. Um altar sem nome. Um altar erguido para aquele que você ainda não conseguiu identificar, mas que, no fundo, sabe que está ali, esperando ser revelado. E é exatamente nesse altar invisível, íntimo, profundo, que vamos chegar agora. Porque no meio de todas as vozes, só uma está falando direto com o seu espírito. E essa voz está prestes a te lembrar de algo que vai além do que você imagina. Imagine uma cidade imensa, pulsante, viva. Um lugar onde o intelecto era adorado, onde os homens passavam horas e dias em praças públicas discutindo ideias, tecendo filosofias, cultivando sabedorias. Caminhar por Atenas era como entrar em um grande templo a céu aberto. Cada rua, cada coluna, cada pedra carregava o peso da história e da busca humana por significado. A capital da sabedoria da época, o berço do pensamento ocidental, estava adornada com monumentos, estátuas e altares. Em cada esquina, um novo Deus. Em cada parede, uma nova divindade. Era como se os homens estivessem desesperadamente tentando preencher, com pedra e metal, aquilo que nem os olhos podiam ver, nem os ouvidos podiam escutar. Mas ali, no coração dessa cidade grandiosa, havia um silêncio espiritual, um vazio encoberto por imagens sagradas, por oferendas, por rituais repetidos até virarem rotina. Um vazio que se escondia por trás da vaidade intelectual. Um vazio que gritava mesmo sem som. Porque apesar da beleza dos templos, da imponência das colunas e da sofisticação dos discursos, faltava vida, faltava presença, faltava Deus. E esse vazio se denunciava de forma quase trágica, num detalhe pequeno, mas revelador. Um altar erguido ao Deus desconhecido. Essa inscrição não era um erro, nem um acaso. Era, na verdade, a confissão mais honesta daquela geração. Em meio a tantos nomes, tantas crenças, tantos deuses desenhados pelas mãos humanas, eles ainda sentiam que algo essencial estava ausente. Eles sentiam que havia uma presença além da compreensão, além da imagem, além da explicação. Algo ou alguém que ainda não tinham conseguido nomear. Um altar para o que não se sabia. Um altar para aquilo que escapava à lógica, mas não ao sentimento. Era como se, mesmo cercados por religiões e filosofias, os corações ainda clamassem por um encontro verdadeiro. E não é exatamente isso o que acontece também hoje? Em pleno século XXI, com toda a tecnologia, com todos os avanços, com tantas opções de fé, espiritualidade, terapias e sabedorias, ainda há um silêncio gritando dentro de muita gente. Ainda há esse altar não nomeado dentro do coração. Um lugar onde nenhum método entra, onde nenhuma imagem preenche, onde nenhuma tradição alcança. Um espaço reservado apenas para aquilo que é real, vivo e eterno. E o mais impressionante, mesmo diante de toda essa carência espiritual, ainda construímos nossos próprios altares. Às vezes com nomes, às vezes sem nome, mas sempre tentando ocupar o lugar de um Deus que não se encaixa nas prateleiras da lógica humana. Atenas era esse retrato, uma cidade lotada de fé, mas sedenta de presença.
E é nesse cenário que Paulo chega. Um homem simples, um estrangeiro, mas carregando dentro de si uma convicção tão profunda que não podia ser silenciada. Ele olha em volta e vê os símbolos, as filosofias, os altares, as pessoas debatendo, os corações pulsando por respostas. Mas ele também percebe aquilo que os olhos comuns não viam. Ele percebia a ausência. Ele percebia que, apesar de tanta religiosidade, ninguém ali realmente conhecia a Deus. Não o Deus verdadeiro, não o Deus vivo, não o Deus que não se limita a uma imagem nem se reduz a um argumento. E essa constatação não gerou em Paulo desprezo, gerou compaixão. Ele não zombou dos altares. Ele enxergou neles um clamor. Ele entendeu que até mesmo aquele altar ao Deus desconhecido era uma tentativa humana de se conectar com o invisível. Talvez seja assim também com você. Talvez ao longo da vida tenha erguido muitos altares. Não de pedra ou mármore, mas de sentimentos, de expectativas, de crenças pessoais. Altares ao sucesso. Altares à segurança, altares ao controle. E no meio disso tudo, talvez ainda exista aquele lugar íntimo, secreto, que você evita encarar. Um altar interno, vazio, com uma plaquinha invisível que diz: aqui habita o Deus que ainda não conheço, mas que desejo conhecer. Porque no fundo, o ser humano sempre soube que há algo maior. E mesmo sem saber o nome, mesmo sem saber a forma, mesmo sem saber como alcançar, o coração clama por esse encontro. Paulo, ao ver aquele altar, não condenou a ignorância espiritual. Ele entendeu que aquele espaço vazio era, na verdade, um convite, um chamado à revelação, um portal aberto para uma nova forma de ver Deus. Não como uma ideia criada por homens, mas como o Criador que se deixa revelar aos homens. E talvez o mais provocante de tudo seja perceber que essa revelação não acontece nos templos mais bonitos, nem nos discursos mais perfeitos. Ela acontece quando o espírito humano se rende, quando o coração para de buscar nas formas e começa a sentir a presença. E foi ali, em meio a filósofos, a estudiosos, a homens apaixonados por ideias, que Paulo fez algo ousado. Ele se levantou diante deles e, ao invés de apresentar mais uma doutrina, mais uma teoria ou mais uma imagem, ele falou de um Deus completamente diferente de tudo que aqueles homens já haviam ouvido. Um Deus que não cabe em templos, que não se prende a rituais, que não mora em estruturas humanas. Um Deus que respira, que se move, que vive. Um Deus que não precisa ser levado pelas mãos dos homens, mas que carrega os homens nas suas mãos. E foi nesse momento que tudo mudou. Porque aquele discurso não era apenas mais um argumento. Era um sopro de vida dentro de um ambiente carregado de símbolos, mas vazio de essência. E agora é nesse mesmo espírito que essa oração te alcança. Porque assim como em Atenas, talvez o seu ambiente esteja cheio de vozes, de conselhos, de fórmulas espirituais. Mas se no meio de tudo isso ainda houver dentro de você um espaço reservado, um altar silencioso que você nem sabe nomear, é exatamente aí que o Deus vivo quer se revelar. Porque ele não se apresenta onde os homens o constroem, mas onde os corações o buscam em verdade. E é justamente nessa revelação, nesse instante sagrado em que o Deus desconhecido se torna íntimo, que a próxima parte da jornada começa. Porque agora que o altar foi identificado, resta descobrir quem é esse Deus que deseja ser conhecido. Agora imagine esse cenário. O murmúrio dos debates ainda ecoa nas praças de Atenas. Os homens se revezam em discursos, enquanto Paulo, com olhos firmes e alma em chamas, se levanta para falar. Mas ele não fala como os outros. Ele não tenta vencer uma discussão. Não está ali para provar algo. Ele está ali para apresentar alguém. Um alguém invisível,
mas profundamente real. Um alguém que não mora no mármore das colunas, nem se revela em esculturas de ouro. Um alguém que não pode ser controlado por tradições, nem aprisionado por doutrinas humanas. Paulo fala de um Deus diferente de tudo que aqueles homens já ouviram. Um Deus que não exige altares, mas entrega presença. Um Deus que não mora longe, num céu distante, mas que habita cada espaço da existência com uma proximidade inexplicável. E é nesse ponto que a fala de Paulo quebra todas as expectativas. Porque ele não tenta explicar Deus como uma ideia ou um princípio filosófico. Ele o apresenta como uma presença viva, como alguém que está perto de cada um de nós. Ele diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pelo contrário, é Ele quem a todos dá vida, fôlego e tudo o mais. Repare na inversão. Os homens de Atenas estavam acostumados a dar oferendas, dar sacrifícios, dar homenagens aos deuses. Mas Paulo apresenta um Deus que dá. Um Deus que não precisa de nada, mas que deseja se doar completamente. Essa revelação era radical. Ela desafiava todo o sistema religioso, toda a estrutura mental que dizia que o homem precisava subir degraus para alcançar a divindade. Paulo revela o oposto. Ele mostra que Deus é quem desce. Deus é quem vem. Deus é quem se aproxima. Ele não está acima das nuvens, inalcançável. Está próximo, tão próximo que habita o ar que respiramos, tão próximo que está mais dentro de nós do que qualquer outra coisa que possamos ver ou tocar. Um Deus que não se contenta em ser adorado de longe, mas que quer ser conhecido de perto, não com os olhos, mas com o espírito, não com fórmulas, mas com relacionamento. Paulo continua e vai ainda mais fundo. De um só fez todos os povos para habitar em toda a face da terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Essas palavras são como uma chave que destranca os portões do mistério. Elas revelam que a proximidade de Deus não é uma teoria bonita. É uma realidade desenhada desde o início da humanidade. Nada em nossa existência é por acaso. Nem o tempo, nem o lugar, nem as dores, nem os encontros. Tudo faz parte de um mapa secreto que aponta para um único destino: o coração do Criador. E Paulo não para aí. Ele dá um passo a mais, e talvez o mais revolucionário de todos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa é uma declaração que ecoa até hoje, porque ela transforma tudo. Transforma a fé em experiência, transforma o sagrado em cotidiano. Paulo não está dizendo que Deus está em algum lugar, ele está dizendo que Deus é o próprio lugar. O ambiente em que vivemos, o chão que pisamos, o ar que respiramos, tudo acontece nele. Ele não é uma parte da vida, ele é a vida. E essa percepção muda tudo. Porque se vivemos nele, então nunca estivemos fora. Nunca estivemos realmente sozinhos. Nunca estivemos distantes. A distância que sentimos muitas vezes não é real. É uma ilusão criada pela ausência de consciência. Deus sempre esteve aqui, sempre esteve dentro, sempre esteve perto. Essa ideia é tão profunda que Paulo, para se conectar ainda mais com seus ouvintes, cita um dos próprios poetas gregos. Como disseram alguns dos seus poetas, também somos descendência dele. Essa escolha não é aleatória. Paulo está construindo pontes. Ele não está negando a cultura. Está revelando que mesmo nas palavras daqueles que não conhecem o Deus verdadeiro, existem ecos da verdade. Porque todo ser humano, em algum momento, intuiu que existe uma origem divina, um sopro mais alto, uma centelha eterna. Paulo aproveita esse lampejo e o amplia, dizendo, em outras palavras, sim, vocês são filhos de Deus, mas ainda não conhecem o Pai, e Ele está mais perto do que vocês imaginam.
E talvez, nesse momento, a mesma coisa esteja acontecendo com você. Talvez você, mesmo com todo o seu conhecimento, com toda a sua busca, com toda a sua entrega, ainda sinta falta de algo. Ainda carregue esse eco dentro do peito. Esse anseio por um Deus que não seja apenas falado, mas sentido. Por um Deus que não seja apenas celebrado, mas conhecido. Um Deus que não apenas olhe de longe, mas que esteja com você, dentro da sua história, dentro das suas lágrimas, dentro das suas vitórias e fracassos. E Paulo está dizendo que esse Deus existe e que ele se move exatamente onde você está. Porque quando Paulo diz que nele vivemos, nos movemos e existimos, ele não está sendo poético, está sendo preciso. Ele está dizendo que toda a sua vida, cada batida do seu coração, cada passo, cada pensamento, cada silêncio, já está acontecendo dentro da presença divina. Você não precisa construir uma escada para alcançar o céu. O céu já veio ao seu encontro. E o nome desse céu é presença, é proximidade, é vida. E é esse Deus, vivo, presente, pessoal, que Paulo anuncia com tanta ousadia no meio da cidade dos deuses. Um Deus que não exige estátuas, mas que procura corações. Que não precisa de imagens, mas que deseja intimidade. Um Deus que não mora no templo, mas no tempo. E que está agora mesmo esperando ser reconhecido no lugar mais profundo da sua alma. Mas é exatamente nesse ponto, onde tudo parece estar prestes a ser revelado, que Paulo faz um movimento ainda mais corajoso. Ele confronta a lógica das imagens, dos ídolos, das representações, e mostra que o verdadeiro Deus não apenas é invisível, mas também incomparável. Porque se Ele é o Criador de tudo, se Ele sustenta tudo, então como poderíamos tentar moldá-lo à nossa imagem? E é aí que começa o próximo momento dessa jornada. Um momento que vai desafiar tudo o que você pensa sobre fé, religião e adoração. Por quê? E se estivermos tentando nos aproximar de Deus pelos caminhos errados esse tempo todo? Não era fácil dizer o que Paulo estava dizendo. No centro de Atenas, onde cada canto da cidade reverberava o orgulho da filosofia, da arte, da arquitetura, da tradição dos deuses. Ali, naquele berço do pensamento humano, Paulo declara algo que rompe com a estrutura mais sagrada dos gregos: o chamado ao arrependimento. Mas não o arrependimento como uma penitência mecânica, não como um sentimento de culpa carregado de religiosidade. Paulo fala de algo mais profundo, mais humano, mais verdadeiro. Um arrependimento que nasce da consciência desperta, da luz que entra num lugar onde antes só havia sombra. Do momento em que o coração, cansado de procurar respostas em altares vazios, finalmente reconhece que o Criador não está lá fora, mas sempre esteve aqui dentro. Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Quando essas palavras saíram da boca de Paulo, elas não eram apenas uma advertência, eram um convite, um chamado direto à alma. Uma convocação que não fazia distinção entre filósofos e camponeses, entre judeus e gregos, entre eruditos e simples. Todos estavam incluídos nesse agora, porque esse arrependimento que Paulo proclama não é sobre passado, é sobre presente, é sobre esse exato instante, é sobre esse momento em que, ao ouvir, algo começa a se mover dentro de você. É sobre o exato ponto em que as máscaras caem, os conceitos se esvaziam e tudo o que resta é uma sede sincera por sentido. E ali, onde mora essa sede, Deus começa a falar. E por que Paulo chama isso de arrependimento? Porque esse é o nome que se dá ao ato mais revolucionário que um ser humano pode viver: mudar a direção, mudar a forma de pensar, desapegar-se das imagens criadas, das estruturas rígidas, das crenças herdadas. Arrependimento não é dor, é clareza, é acordar. É finalmente perceber que o templo não é mais de pedra, mas de carne.
que o altar não está mais no alto de uma colina, mas no íntimo do coração. É entender que Deus nunca buscou ritual, mas sim relacionamento. Nunca desejou performance, mas sim presença. Paulo não está oferecendo uma nova religião. Está oferecendo libertação da necessidade de religiões. Ele está dizendo: vocês não precisam mais tatear no escuro. O tempo da ignorância passou. Agora é tempo de ver. E essa visão é tão poderosa, tão transformadora, que ela confronta o orgulho humano, porque para ver Deus é preciso descer. Para encontrá-lo, é preciso abandonar os tronos que criamos dentro de nós mesmos. É necessário renunciar à ideia de que sabemos, de que controlamos, de que podemos definir Deus com palavras ou imagens. O arrependimento é a demolição desses ídolos invisíveis. É a queda de tudo aquilo que nos impede de sermos transparentes. É o momento em que não temos mais onde nos esconder e, surpreendentemente, descobrimos que Deus nunca quis nos julgar. Ele quis nos abraçar. Mas por que Paulo fala com tanta urgência? Por que esse agora ressoa como um sino batendo forte no coração? Porque há algo mais por vir. Há um ponto no horizonte que se aproxima. E Paulo sabia disso. Ele sabia que o arrependimento não é apenas um convite amoroso. É também uma resposta necessária ao que está prestes a acontecer. Ele diz: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. Aqui, mais uma vez, Paulo quebra paradigmas. O julgamento não será feito por tradições, nem por sacerdotes, nem por doutrinas. Será feito por alguém específico, alguém que já andou entre nós, alguém que foi visto, tocado, ouvido, alguém que não se esconde nas nuvens, mas que já habitou a terra, alguém que foi entregue e ressuscitado. E é aqui que tudo começa a se iluminar ainda mais. Porque a base do arrependimento não é o medo. É a certeza de que o plano foi revelado, que a história teve um clímax, que a cruz não foi um fim, mas um início. Paulo diz que Deus deu provas disso a todos, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Essa é a âncora da fé que ele propaga. Uma fé que não depende de uma tradição, mas de um evento. Uma fé que não se apoia em conceitos abstratos, mas em um fato histórico. Paulo está dizendo: vocês querem provas de que Deus é real? Que Ele se importa? Que Ele não está distante? Então olhem para Jesus. Ele é a prova viva. Ele é o elo entre o invisível e o visível. Ele é o retrato do Deus que ninguém pode ver, mas todos podem conhecer. E isso muda tudo, porque esse arrependimento deixa de ser uma obrigação, passa a ser uma resposta ao amor, à presença, à graça, à oportunidade de recomeçar. Paulo não está falando com homens sujos, pecadores desprezíveis, como muitos discursos religiosos tentaram pintar ao longo dos séculos. Ele está falando com filhos que se perderam tentando entender a vida. Filhos que buscaram no mármore e no ouro o que só pode ser encontrado no espírito. Filhos que agora têm a chance de voltar. Não para uma religião, mas para uma realidade. Uma realidade que começa com consciência, com luz, com uma nova visão sobre tudo o que sempre pareceu normal. Porque, afinal, não é isso que o arrependimento faz? Ele não apenas muda sua rota, ele muda seu olhar, ele transforma o que você sente ao caminhar, ele redesenha o significado de viver. Arrependimento aqui é sinônimo de despertar, de romper a casca do orgulho, de se permitir ser encontrado. Paulo está literalmente chamando aqueles homens, e todos nós, a sairmos do automático, a sairmos das repetições, a questionarmos os símbolos, os discursos prontos, as heranças religiosas que carregamos sem saber por quê. Ele está dizendo que chegou o tempo de ver com os olhos do coração, de ouvir com os ouvidos da alma, de tocar com a sensibilidade do espírito. Mas nem todos estão prontos para isso.
Nem todos querem esse tipo de verdade, porque ela exige coragem, ela exige entrega, ela exige descer do pedestal da razão e se abrir à experiência do invisível. E é exatamente aqui, nesse ponto de tensão, que os ouvintes de Paulo reagem. Uns zombam, outros hesitam, alguns poucos se aproximam. Porque essa mensagem, por mais viva que seja, só entra onde há espaço, só permanece onde há sede. E é nesse ambiente dividido, nesse terreno entre o escárnio e a esperança, que um novo tipo de fé começa a nascer em alguns corações ali presentes. Uma fé sem imagem, sem templo, sem religiosidade, mas com presença, com verdade e com um nome. E é nesse momento de silêncio, entre risos de incredulidade e suspiros de quem foi tocado, que algo sutil começa a se mover na atmosfera. Um sopro diferente, uma chama que não se vê, mas se sente. Um encontro prestes a acontecer. Porque enquanto alguns rejeitam, outros se aproximam, e entre os que se aproximam está uma mulher. Uma figura que quebra toda a expectativa. E com ela vem uma revelação ainda mais profunda. O ar em Atenas ainda vibrava com o eco das palavras de Paulo. Era como se ele tivesse riscado um fósforo no meio de um salão repleto de gás, não no sentido de destruição, mas de revelação. Aquela pequena chama não apenas iluminou as sombras dos deuses esculpidos em pedra, mas também revelou a textura mais profunda dos corações presentes. Era o confronto inevitável entre a razão que hesita e a fé que ousa, entre a dúvida que paralisa e a esperança que se lança. E foi nesse espaço, nesse intervalo quase invisível entre ouvir e responder, que os primeiros sinais de transformação começaram a aparecer. Nem todos zombaram. Nem todos viraram as costas, nem todos rejeitaram aquela voz que não vinha apenas da garganta de um homem, mas parecia atravessar os séculos e tocar diretamente nas fibras da alma. O texto diz que alguns creram, não muitos, não uma multidão, mas alguns. E é nesse alguns que se esconde o milagre silencioso que muda tudo. Porque o Evangelho não se espalha por imposição, mas por contágio. Não cresce pela força, mas pela faísca que salta de um coração para outro. E entre esses poucos que creram, dois nomes saltam como joias numa tapeçaria densa de história: Dionísio e Dâmaris. Dionísio não era qualquer um. Ele era membro do Areópago, o Conselho Supremo de Atenas. Um homem respeitado, um julgador de ideias, um pensador criterioso. Para alguém assim, aceitar uma mensagem como a de Paulo exigia mais do que compreensão racional. Exigia ruptura. Porque crer em um Deus invisível, não representado por nenhuma estátua, que não habita templos feitos por mãos humanas, que chama todos ao arrependimento e que confirmou sua autoridade ao ressuscitar um homem dos mortos, isso era loucura demais para os padrões da elite filosófica. E, no entanto, foi justamente ali, onde se esperava apenas resistência, que brotou fé. Dionísio se levantou, não fisicamente, mas internamente. O coração dele, tão habituado a discursos vazios e teorias elaboradas, finalmente encontrou uma palavra viva. Algo dentro dele reconheceu a verdade. Não como um conceito, mas como uma presença. E então, a Dâmaris, uma mulher. Em um mundo onde o nome das mulheres raramente era mencionado em registros oficiais, ela aparece como um testemunho indiscutível de que essa fé não escolhe segundo o padrão humano. Não há muitas informações sobre ela, nenhum título, nenhuma linhagem, nenhum cargo. Apenas seu nome e sua escolha. Ela creu. Isso já é o suficiente. Porque o Evangelho, ao contrário das religiões que o mundo conhecia até então, não se impunha pelo status, mas pela intimidade. Não se revelava primeiro aos poderosos, mas aos disponíveis. E ali, no meio da capital do pensamento, uma mulher ouve e responde:
Dâmaris se torna símbolo, se torna farol. Representa todos aqueles que não precisam de provas matemáticas nem de dogmas rígidos para reconhecer quando Deus está por perto. Essas duas figuras, o filósofo e a mulher, não foram apenas nomes entre a multidão. Eles foram ponteiros num relógio que marcava uma nova hora. Atenas, acostumada a ouvir, pela primeira vez tinha que decidir. E aqueles que decidiram, ainda que poucos, tornaram-se as primeiras pedras de um templo invisível que começava a ser construído ali. Um templo feito de carne, de espírito, de fé. A mensagem de Paulo não conquistou a cidade, mas conquistou corações. E esse sempre foi o plano. Deus nunca procurou reinos, mas pessoas. Não se interessou por palácios, mas por lares. Não quis estátuas erguidas, mas vidas transformadas. E é curioso perceber como, mesmo com tantos deuses ao redor, foi justamente o Deus desconhecido que encontrou morada nos que estavam dispostos. A ironia divina é sutil, mas profunda. Aquilo que os gregos adoravam sem conhecer, agora se revelava de forma tão pessoal, tão íntima, tão poderosa, que não podia mais ser ignorado. A fé que nasceu ali não foi uma conversão ao judaísmo, não foi uma aceitação de rituais, não foi uma adesão a uma seita, foi um reencontro com a essência, foi uma resposta à sede que todos sentiam, mas que poucos sabiam nomear. Dionísio e Dâmaris não mudaram de religião, eles despertaram, eles olharam para dentro e reconheceram que, acima de toda lógica, havia verdade, que além de toda doutrina, havia presença, que mais profundo do que qualquer conhecimento, havia um Deus vivo. E esse Deus não estava mais escondido atrás de colunas, nem trancado em santuários. Estava ali, naquela praça, naquele momento, falando diretamente ao Espírito. Isso muda tudo, porque nos mostra que a fé verdadeira não precisa de holofotes. Ela precisa de disponibilidade. Ela nasce no silêncio, germina na dúvida e floresce na decisão. E mesmo que seja rejeitada por muitos, ela sempre encontra um solo fértil onde fincar suas raízes. A fé não é um espetáculo, é um encontro. E foi isso que aconteceu com aqueles poucos que ouviram Paulo. Eles não apenas entenderam, eles foram encontrados. Mas é justamente nesse ponto em que o texto nos convida a olhar mais fundo, a ir além das palavras ditas, além dos nomes registrados. Porque o que realmente importa não é apenas o que Dionísio e Dâmaris fizeram, é o que essa cena nos mostra sobre o coração humano, sobre a natureza de Deus e sobre o que Ele ainda continua fazendo em meio a nós. Atenas pode parecer distante, mas continua viva em cada cidade, em cada alma, em cada altar erguido ao que não conhecemos. E é nesse cenário moderno, cheio de distrações, opiniões e filosofias, que a mesma voz continua ecoando, chamando, despertando, como se esperasse em silêncio por mais corações dispostos a se levantar. E é justamente nessa expectativa que surge uma nova pergunta carregada de peso e promessa. O que Deus ainda deseja revelar àqueles que, como Dionísio e Dâmaris, decidem abrir o coração para o invisível? Imagine por um momento o que significa, de fato, viver em um mundo saturado de imagens. Em toda esquina, em cada tela, em cada parede, representações, símbolos, figuras construídas para tentar capturar aquilo que não se pode tocar com as mãos. Estamos cercados por monumentos modernos, tão silenciosos quanto os antigos altares de Atenas. Mas ao contrário das estátuas de pedra esculpidas por artistas gregos, hoje os deuses são outros. O sucesso, a estética, a performance, a razão. E mesmo que nenhum deles esteja nomeado como Deus desconhecido, o vazio é o mesmo. A ausência de significado continua gritando e o altar permanece erguido, não de mármore, mas dentro de nós. Porque o coração humano, ainda que moderno, ainda que digital, ainda que acelerado, continua um altar, sempre buscando o que adorar,
sempre tentando preencher o espaço invisível que pulsa em silêncio dentro do peito. Foi exatamente isso que Paulo percebeu ao andar por Atenas. E é isso que Deus continua vendo quando anda entre nós. Ele não observa templos erguidos com cimento, mas corações dispostos a escutá-lo. Ele não busca uma religião organizada, com suas tradições e cerimônias, mas um espírito sensível o suficiente para reconhecer a presença do Eterno. A grande revelação de Paulo ali não foi trazer uma nova doutrina ou sistema de crenças. Foi lembrar àqueles homens que Deus nunca esteve preso a templos ou imagens. Nunca foi um conceito a ser discutido, mas uma presença a ser sentida. E isso muda tudo, porque nos mostra que a fé verdadeira é menos sobre entender e mais sobre perceber, menos sobre dogmas e mais sobre encontros, menos sobre a lógica do homem e mais sobre a voz do Espírito que sussurra dentro do caos da alma. Deus, como Paulo disse ali no meio do Areópago, não está longe de nenhum de nós. Isso é profundamente escandaloso e, ao mesmo tempo, maravilhosamente libertador, porque revela que ele não exige peregrinações físicas, mas uma viagem interior, que não espera perfeição moral, mas sinceridade, que não se revela aos que gritam, mas aos que silenciam. Paulo declara: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Isso não é uma ideia teológica, é uma realidade espiritual. É um convite para perceber que a presença divina não está restrita a catedrais, cultos ou rituais. Ela está no respirar, no caminhar, no levantar da manhã e no silêncio da madrugada. Está em cada pausa onde o coração clama por algo maior, mesmo que não saiba nomear o que é. E é justamente isso que torna o Deus desconhecido tão necessário nos nossos dias. Porque assim como os gregos, muitos hoje adoram sem saber a quem. Buscam, mas não encontram. Oram, mas não escutam. O altar invisível continua erguido em nossos lares, nossos quartos, nossas rotinas. Não tem nome esculpido, mas carrega a marca do anseio humano por sentido. E é exatamente nesse altar que Deus quer ser reconhecido, não como uma imagem, mas como uma presença. Não como uma explicação, mas como uma voz. A espiritualidade que Paulo apresenta em Atenas é revolucionária porque rompe com a religiosidade da época e continua rompendo com a religiosidade dos nossos dias. Ele não fala de regras, mas de relacionamento. Não apresenta um novo ídolo, mas convida a reconhecer o Criador. O Deus que nos fez, o Deus que nos vê, o Deus que nos chama. Paulo vai além do debate. Ele transcende a filosofia. Ele acende algo que nenhuma lógica pode apagar, o reconhecimento de que existe algo, ou melhor, alguém maior do que tudo que podemos construir, e que esse alguém não está distante, está dentro, está entre, está agora. Por isso a proposta não é construir um templo, mas perceber o templo que já somos. Paulo afirma que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque ele habita naquilo que ele mesmo construiu. E isso somos nós. Cada respiração é um lembrete. Cada batida do coração é um eco de que há vida além da matéria, há espírito além do corpo, há propósito além da rotina. E é nessa dimensão invisível que Deus se move, não com o barulho dos trovões, mas com a ternura de um toque que não se vê, mas se sente. Como um vento que não se pode segurar, mas que muda completamente a paisagem por onde passa. Esse é o altar que precisa ser redescoberto, o altar do Espírito, o altar da escuta, o altar da entrega. E o mais belo é que ele não precisa de rituais complexos, só precisa de um coração disposto, um olhar sincero, uma pausa em meio ao ruído. Porque, enquanto muitos ainda discutem a respeito de doutrinas e defendem imagens com unhas e dentes, Deus está sussurrando nos bastidores da alma, chamando cada um pelo nome, tocando com gentileza, derrubando muros invisíveis e reconstruindo
pedra por pedra, aquilo que o mundo tentou apagar: a intimidade entre o Criador e a criatura. Esse tipo de fé não se grita nas praças, não se impõe em debates. Ela acontece no quarto fechado, no silêncio do transporte, no cansaço de um dia longo, na lágrima que ninguém vê. É ali, quando todas as outras vozes se calam, que a voz de Deus se torna audível. Porque o Deus desconhecido nunca foi ausente, apenas aguardava ser reconhecido. E quando é reconhecido, tudo muda. Porque não se trata de mudar de religião, mas de finalmente se reencontrar com a origem da vida. É nesse reencontro silencioso, pessoal e profundo que nascem os maiores milagres. Não os que são filmados, mas os que são vividos. O Deus de Paulo não é uma teoria, ele é um despertar, um olhar novo sobre o mundo, uma consciência que se abre, uma paz que entra pelas frestas da alma e ajeita tudo por dentro, mesmo que por fora nada mude. E quando isso acontece, a vida comum se transforma. O cotidiano se torna sagrado, e até mesmo a dor ganha um novo significado, porque já não se caminha sozinho. Já não se vive no escuro, já não se busca um altar de pedra, quando se descobre que o verdadeiro altar sempre esteve batendo no centro do peito. E é justamente nesse ponto da jornada, quando tudo parece mais claro, que surge uma nova questão que nos empurra ainda mais fundo. Se esse Deus está tão perto, se Ele habita em nós e nos convida ao reencontro, então, por que tantos ainda vivem como se Ele estivesse distante? Há uma pergunta que ecoa no íntimo de todo aquele que já experimentou o toque sutil do divino. Se Deus está tão perto, tão acessível, tão presente, então por que ainda há tanta gente vivendo como se Ele estivesse ausente? Por que corações seguem pesados, olhos seguem vazios e vidas seguem à deriva, mesmo com a proximidade de um Criador que respira junto com a criação? Essa dúvida não é nova. Ela atravessa séculos, veste trajes diferentes conforme o tempo passa, mas carrega sempre o mesmo vazio. E talvez a resposta não esteja na ausência de Deus, mas no excesso de ruídos que abafam sua voz. Vivemos em uma era onde tudo é rápido, tudo é imediato, tudo é barulhento. E Deus continua sussurrando, e quem vive à base de gritos dificilmente escuta sussurros. Muita gente imagina que Deus só se manifesta no extraordinário, no miraculoso, no sobrenatural que rompe as leis da lógica, mas esse pensamento, herdado de uma religiosidade espetacularizada, afasta o ser humano do essencial. Porque, na verdade, o sagrado muitas vezes se manifesta no comum, na simplicidade de um amanhecer silencioso, no olhar sincero de alguém que ama, no perdão que brota sem motivo, no recomeço que vem mesmo quando tudo parecia perdido. Só que para perceber essas manifestações é preciso desacelerar. E desacelerar hoje é quase um ato de rebeldia. O mundo nos programou para correr, para produzir, para acumular. E nesse ritmo insano, deixamos de perceber o que pulsa logo abaixo da superfície. A presença constante de um Deus que nunca foi embora, mas que nunca quis forçar entrada. Essa distância que tantos sentem de Deus, na maioria das vezes, não é real. É construída, é alimentada por narrativas que afastam mais do que aproximam. Quantas vezes você ouviu que Deus só se revela aos santos? Que Ele só escuta quem ora certo, quem jejua certo, quem vive certo? Essa lógica perversa transforma a fé em meritocracia espiritual. E aí, quem está cansado, quem errou demais, quem não se sente digno, vai se afastando aos poucos, achando que Deus também se afastou. Mas Paulo, lá em Atenas, rompe com essa mentira. Ele revela que Deus está próximo, que não faz acepção de pessoas, que se deixa encontrar por todos aqueles que o buscam com sinceridade, não com perfeição, mas com verdade. O problema é que a religiosidade institucionalizada criou uma série de filtros entre o homem e Deus. Colocou líderes, regras, estruturas, rituais,
e, em muitos casos, transformou o relacionamento com Deus em um sistema mecânico, frio, pesado, como se fosse preciso cumprir etapas, provar fidelidade, atingir padrões inalcançáveis para então, só então, merecer 1 minuto da atenção divina. Isso não só é injusto, como é falso. É uma distorção do verdadeiro evangelho, porque a proposta de Jesus sempre foi relacional, nunca institucional, sempre foi libertadora, nunca opressora, sempre foi próxima, nunca distante. E é exatamente isso que Paulo tenta mostrar aos gregos. O Criador do universo não está trancado atrás de portas sagradas. Ele está na respiração, na existência, no agora. Mas mesmo com essa verdade disponível, o ser humano continua levantando muros, muros de culpa, muros de medo, muros de autojulgamento, porque é mais fácil acreditar que Deus está distante do que lidar com o fato de que talvez sejamos nós que estamos de olhos fechados. E essa cegueira espiritual não é uma falha moral, é um reflexo do nosso estado interior. Muita gente vive ferida, desapontada, traumatizada por experiências religiosas que mais machucaram do que curaram. Então, naturalmente, elas associam Deus à dor e se afastam, porque ninguém quer se aproximar daquilo que machuca. Mas a espiritualidade verdadeira, aquela que Paulo apresenta, não machuca, ela cura, não oprime, liberta, não acusa, abraça. E é esse abraço que precisa ser redescoberto. O distanciamento de Deus, portanto, não se resolve com fórmulas, se resolve com reconexão, com verdade, com entrega e principalmente com escuta, porque Deus continua falando. Às vezes por meio de um versículo que salta aos olhos, às vezes por meio de uma conversa inesperada, às vezes no silêncio absoluto de uma madrugada insones, mas Ele fala. E o coração que se dispõe a escutar, escuta. É nesse ponto que tudo muda. Porque o que separa o homem de Deus não é a distância física, mas a distância de consciência. Quando essa consciência se abre, quando a alma percebe que não precisa mais correr para encontrá-lo, porque Ele já está ali, então o encontro acontece. E o altar invisível se acende com uma luz que não se apaga. Só que essa luz, quando acesa, incomoda, porque revela, ilumina áreas esquecidas, expõe feridas, tira máscaras, destrói ilusões. E nem todo mundo está pronto para isso. Muitos preferem o conforto da escuridão à dor do despertar. Por isso continuam andando, mesmo no escuro, mesmo com Deus ao lado, mesmo com a possibilidade de uma vida plena ao alcance. Isso não é fraqueza. É medo, e o medo, quando não tratado, paralisa. Faz o ser humano preferir a prisão conhecida à liberdade desconhecida. Mas é exatamente nesse cenário que a verdadeira espiritualidade entra como um bálsamo, porque ela não força, não empurra, não condena, ela convida, ela sussurra, ela diz: estou aqui. Quando você estiver pronto, me encontre no altar do seu coração. Essa é a essência do que Paulo estava tentando dizer. E essa também é a essência que precisa ser resgatada hoje. Deus está mais próximo do que nossos próprios pensamentos, mais íntimo do que conseguimos descrever. E mesmo assim, tantos ainda vivem como se Ele estivesse em outro planeta. Isso não é um problema de Deus, é um convite para nós. Um chamado para olhar de novo, sentir de novo, crer de novo e, nesse redescobrir, experimentar o que sempre esteve disponível, porque o Deus que criou o universo continua habitando em cada detalhe da criação, inclusive e especialmente dentro de você. Mas se é verdade que essa presença está ao alcance, se é verdade que esse amor não exige esforço, então uma nova questão se ergue como um sussurro inquietante dentro do peito. O que realmente nos impede de abrir os olhos e ver? Pai, hoje nós te buscamos como Paulo buscou em Atenas,
não entre colunas de mármore, nem em templos de ouro ou imagens entalhadas por mãos humanas, mas dentro de nós. Dentro desse lugar que o mundo não enxerga, mas que o Senhor sempre habitou. Dentro desse altar invisível, esquecido por tantos, ignorado por outros, mas ainda assim pulsando, vivo, esperando o momento certo para reacender. Porque a verdade, Senhor, é que o que sempre nos separou de Ti não foi o pecado, nem os erros, nem as nossas limitações. Foi o medo de sermos amados exatamente como somos. Mas hoje, aqui, nesse instante, nós escolhemos crer na Tua proximidade. Nós escolhemos escutar Tua voz no silêncio. Nós escolhemos voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Deus, nós não Te queremos como uma ideia abstrata, nem como uma doutrina fria. Nós Te queremos vivo, presente, verdadeiro. Te queremos como Paulo te apresentou naquele discurso que ecoou entre as pedras milenares de Atenas. Não como um Deus distante, inalcançável, sentado num trono intocável, mas como um Pai que caminha ao nosso lado, que respira com a gente, que se revela em cada batida do coração. Porque é assim que o Senhor sempre foi, e é assim que nós escolhemos Te ver. Hoje, nossos olhos se abrem não por causa de uma prova irrefutável, mas por causa da fé que floresce quando a alma decide descansar na Tua presença, mesmo sem ver, mesmo sem entender tudo, mesmo com cicatrizes abertas. Por isso, Senhor, nós entregamos agora tudo o que tem nos afastado de Ti, toda a religiosidade que nos ensinou a Te temer mais do que a Te amar. Toda voz que disse que não éramos dignos, toda crença que colocou muros entre o Teu amor e a nossa carência. Nós abrimos mão dessas correntes invisíveis e caminhamos em direção ao Teu abraço. Sim, Senhor, nós voltamos ao altar do Deus desconhecido e descobrimos que Ele sempre nos conheceu. Voltamos ao centro da nossa própria essência e ali encontramos o Teu Espírito sussurrando que pertencemos a Ti, que somos Teus, que nunca estivemos sozinhos. E se por acaso alguém que ora conosco agora ainda sente que o Senhor está distante, toca esse coração, Pai. Revela-te não com trovões, mas com ternura, não com medo, mas com paz. Porque a verdadeira espiritualidade é isso: presença, relação, intimidade. E é isso que nós escolhemos viver a partir de hoje. Chega de buscar fora o que sempre esteve dentro. Chega de esperar por sinais, quando o maior de todos já foi dado na cruz. Chega de correr sem rumo, quando o Teu caminho está diante de nós, iluminado pela Tua graça. Sim, Deus, nós queremos viver contigo, não por obrigação, mas por desejo, não por medo, mas por amor. Nós Te queremos como amigo, como guia, como consolo, como verdade. Nós Te queremos no cotidiano, na rotina, nas pequenas coisas. Que o Senhor seja o centro da nossa consciência, a força dos nossos passos, o silêncio cheio de sentido que dá direção aos nossos dias. Porque agora entendemos, o verdadeiro altar é o coração, e é nele que o Senhor sempre quis morar. Amém. Deus tem algo para você hoje. Nada acontece por acaso, e se você está aqui, é porque Ele quer falar ao seu coração. A vida pode ser difícil, os dias podem ser incertos, mas uma coisa nunca muda: o amor de Deus por você. Ele te sustenta, te guarda e te conduz, mesmo quando você não percebe. Então, antes de seguir com seu dia, tire este momento para se conectar com Ele. Ore, creia, agradeça. Deus tem ouvido suas orações e Ele está agindo, mesmo no silêncio. Se esta mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva para continuar recebendo orações que fortalecem a sua fé. Juntos, vamos nos aproximar ainda mais de Deus.